Se você já acordou no meio da noite sem conseguir dormir de novo, tem uma explicação que ninguém te contou. Essa sensação que você acha que insônia pode ser, na verdade, o comportamento mais natural que existe. Porque os humanos antigos não dormiam do jeito que você dorme. E quando você souber como eles dormiam, vai mudar a forma como você enxerga suas próprias noites. Antes da eletricidade, a noite durava até 14 horas. O que uma pessoa fazia com tudo isso? Pensa comigo, você apaga a luz e dorme 8 horas seguidas. Mas isso é uma invenção recente. Por 300 mil anos, nenhum humano dormiu assim. Em 1992, um pesquisador chamado Thomas Ver fez um experimento radical. Ele colocou pessoas em quartos sem luz artificial por 14 horas por dia. O resultado foi surpreendente. Depois de algumas semanas, todos os participantes começaram a dormir em 2 blocos separados de 4 horas cada. Entre os 2 blocos, havia 1 hora de vigília tranquila. Não era insônia. Era o padrão natural do corpo humano. Um historiador chamado Roger Ecker passou 16 anos lendo documentos medievais e descobriu que todas as culturas antigas mencionavam primeiro sono e segundo sono. Médicos do século XVII prescreviam que o melhor momento para casais terem relações era justamente entre o primeiro e o segundo sono. Rezas noturnas, reflexões, visitas a vizinhos, tudo acontecia nessa hora que hoje a gente chama de meio da madrugada. Mas se eles acordavam no meio da noite, o que faziam no resto do tempo? O que preenchia 14 horas de escuridão? A resposta começa com fogo. O fogo não era só aquecimento, era a televisão, a internet e o sistema de segurança dos humanos antigos, tudo ao mesmo tempo. Predadores como leões e hienas evitam o fogo. Uma fogueira acesa significava que aquela noite provavelmente não seria a última. Em volta do fogo, acontecia algo que nenhum outro animal faz. Os humanos contavam histórias. Pesquisadores estudaram a tribo Juo-Ansino-Kalarari, que ainda vive de forma caçadora-coletora. Durante o dia, eles falam de trabalho. À noite, ao redor do fogo, eles contam histórias. E não histórias qualquer. Histórias com lições morais, personagens fantásticos, explicações para o mundo. A fogueira foi a primeira escola da humanidade. Pesquisadores acreditam que a linguagem complexa que temos hoje evoluiu, em parte, por causa dessas noites de narrativa ao redor do fogo. Mas não era só história. O céu noturno sem poluição luminosa era completamente diferente do que você conhece. Em uma noite clara sem luz artificial, você enxerga até 5.000 estrelas a olho nu. Hoje, em São Paulo, você vê menos de 20. Para os humanos antigos, o céu era um mapa, um calendário e um relógio. Eles sabiam quando plantar, quando migrar e onde estavam, tudo pelas estrelas. Stonehenge, as pirâmides do Egito, Machu Picchu, todas alinhadas com posições astronômicas específicas. Não por acidente, por necessidade de sobrevivência. E tem algo mais. Um estudo com a tribo Hadza na Tanzânia mostrou que os humanos antigos não dormiam todos ao mesmo tempo. Em um grupo de 33 pessoas observadas por 20 dias, houve apenas 18 minutos no total em que todos estavam dormindo simultaneamente. Sempre havia alguém acordado. Uma vigilância natural, não organizada, que protegia o grupo durante a noite inteira, sem escala, sem combinação. A noite também era momento de cuidados que o dia não permitia. Reparar ferramentas, tratar ferimentos, preparar para a caçada do dia seguinte. Rituais espirituais aconteciam à noite. Em praticamente todas as culturas antigas, a escuridão era o domínio dos espíritos, dos ancestrais, do sagrado. Não por superstição vazia. A noite era literalmente mais perigosa, mais imprevisível. Fazia sentido que forças invisíveis governassem o que você não conseguia ver. E o medo do escuro, esse medo genuíno que você talvez ainda sinta, era uma vantagem evolutiva. O humano que não tinha medo da escuridão morreu mais cedo. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Se os humanos passaram 300 mil anos com noites de 14 horas, o que aconteceu quando a noite encolheu? Em 1879, Thomas Edison acendeu a primeira lâmpada elétrica comercial. Em menos de 50 anos, a noite humana foi comprimida pela metade. O sono bifásico, 2 blocos de sono com 1 hora de vigília, desapareceu quase que instantaneamente em termos evolutivos. O corpo humano não teve tempo de se adaptar. 300 mil anos de biologia não mudam em 150 anos de lâmpada elétrica. E aí está a parte perturbadora. A epidemia moderna de insônia pode não ser uma doença. Pode ser o corpo tentando voltar ao padrão original. Quando você acorda às 2 da manhã e fica 1 hora sem conseguir dormir, seu corpo não está quebrado. Ele está funcionando como foi programado por milênios. A tribo Hadza na Tanzânia ainda dorme em padrão bifásico até hoje. E adivinhe, eles não têm uma palavra sequer para insônia.
Pesquisadores que estudaram os ADSA encontraram taxas muito baixas de ansiedade noturna, depressão e transtornos de sono, mesmo vivendo sem nenhum conforto moderno. Não porque a vida deles é fácil. É muito mais difícil. Mas porque o ritmo do sono deles está alinhado com o que a biologia humana realmente espera. A luz azul do celular, a televisão até meia-noite, a iluminação artificial, tudo isso sinaliza para o cérebro que ainda é dia. O cérebro suprime a melatonina, atrasa o sono, comprime o ciclo. E você tenta dormir 8 horas seguidas em um corpo que nunca foi feito para isso. Alguns pesquisadores do sono hoje defendem que forçar 8 horas contínuas pode ser tão antinatural quanto simplesmente não dormir nada. A pergunta que ninguém faz é: e se a crise do sono moderno não for sobre quanto dormimos, mas sobre como estamos dormindo? Por 300 mil anos, a noite humana foi um espaço de histórias ao redor do fogo, vigilância coletiva, rituais e 2 blocos de sono com pausa no meio. Em 150 anos, comprimimos tudo isso numa tentativa de dormir de uma vez e aproveitar cada segundo de luz artificial disponível. Não é que os antigos eram mais simples. Em muitos aspectos, eles tinham uma relação com a noite que nós completamente perdemos. A fogueira que protegia, o céu que orientava, as histórias que ensinavam, tudo isso acontecia no escuro que hoje fugimos a todo custo. E aquela hora entre o primeiro e o segundo sono, os registros históricos descrevem como um estado de calma profunda, quase meditativa. Talvez o melhor momento do dia dos nossos ancestrais fosse exatamente o que hoje chamamos de insônia. Isso levanta uma pergunta que vou deixar com você. Se mudamos tanto nossa relação com a noite, o que mais mudamos sem perceber? No próximo vídeo, a gente vai descobrir o que os humanos antigos realmente comiam e por que a resposta vai chocar qualquer pessoa que já fez dieta na vida.